E aí, literários, eu sou a Rebeca Tatinelli, eu estou iniciando meu canal aqui no YouTube para falar sobre livros. Livros de terror, de suspense, ficção, clássicos, gêneros que eu gosto e que eu quero compartilhar as minhas impressões com vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E hoje eu vou falar desse livro aqui, As Possuídas do Diabo, de Thomas Tryon, um livro publicado em 73 de folk horror, ou horror folclórico, que é um subgênero do terror focado em ambientes rurais isolados, com tradições pagãs, superstições, rituais antigos, que particularmente é um subgênero do terror que eu gosto bastante. Thomas Tryon, ele é um escritor norte-americano. Ele também é autor de Os Gênios, um livro que fez bastante sucesso e que vai ter resenha no canal aqui em breve. O título original desse livro aqui é Harvest Home, ou Colheita em Casa, que eu acho que faz mais jus à história. E o livro teve uma adaptação chamada The Dark Secret of the Harvest Home, ou O Segredo Obscuro da Colheita, de 78, que foi uma minissérie de sucesso. E aqui a gente acompanha a história do Ned e da sua família em uma mudança de Nova York para uma cidade bem pequena, isolada, pacata, chamada Cornwall-on-Combe, na Nova Inglaterra, que aparentemente parece perfeita. Ned, ele é um pintor, ele é casado com a Beth e eles têm uma filha chamada Kate. Ned, ele era um executivo de Nova York, de uma grande empresa, mas ele largou o emprego para ele ser pintor. E ele ainda tinha um sonho, que era ter uma casa no campo. E a história começa com eles voltando do funeral do pai da Beth, e na volta, a pedido da Beth, o Ned sai da estrada principal, pega ali outro caminho e chega então à cidadezinha. E logo de cara eles se encantam pela cidade, eles sentem uma emoção que eles não conseguem explicar. E ali andando e conhecendo, eles avistam uma casa que está visivelmente desocupada. E olhando aparece a vizinha, uma mulher que mora na casa do lado, e o Nid aproveita e pergunta quem que é a proprietária e se a casa está à venda. De pronto, ela diz que a casa não está à venda, ela conta quem é a proprietária, mas que a casa não está à venda. Eles voltam para a casa deles, eles voltam para a rotina deles, mas eles não conseguem esquecer daquela casa. Algumas semanas depois, eles recebem um telefonema perguntando se ainda tinham interesse pela casa e enfim conseguem comprar a casa. Na cidade, a figura mais importante é a Viúva Fortune. Ela é uma senhora que conhece todo mundo da cidade, ela ajuda todo mundo e ela faz receitas como se fossem poções, amuletos, que cura, que resolve os problemas dos moradores. No início, eles estão super felizes com a mudança, só que eles começam a ver que a comunidade ela é bem fechada. Isso fica muito claro desde o início, que qualquer morador ele precisa viver de acordo com os costumes deles, tanto que eles não gostam de nenhuma mudança, nenhuma inovação, tudo era bem arcaico, inclusive a forma do plantio. E também eles tinham tradições, costumes, e nada nem ninguém poderia mudar a forma que eles viviam, mudar aquelas regras. E o Nid e a sua família fazem de tudo para se adaptar, se enturmar, e isso de início ocorre bem. Eles fazem amizade, o Nid consegue trabalhar, fazer seus quadros, e a Beth também começa a fazer artesanato, vender para as mulheres da comunidade. E a história vai se desenvolvendo toda sob a perspectiva do Nid. E logo nas primeiras páginas do livro, ele já diz que tudo aquilo é um paraíso enganador. E a gente já sabe que aquilo não vai acabar bem. A história começa a se desenvolver, eles começam a ter convivência bem próxima com a viúva e com a comunidade. E, consequentemente, eles passam ali a conhecer os rituais, as tradições da cidade. Como, por exemplo, tem a festa do milho, o dia da debulha, a noite da fogueira. E esses rituais vão acontecendo durante o ano, tudo sempre relacionado à plantação do milho, que é a principal forma de sustento deles. E o início das tradições é a escolha do Senhor da Colheita. E o tempo que dura essa nomeação para cada Senhor da Colheita é de 7 anos. E essa cerimônia já acontece na primeira semana que o Nietzsche está na cidade. E logo depois que essa cerimônia acontece, o Nietzsche acaba presenciando ali às escondidas uma cena muito bizarra acontecendo. E a partir disso, o Nietzsche começa a ficar desconfiado do que realmente acontece naquela cidade.
O desenvolvimento desse livro ele é mais lento, as coisas vão acontecendo bem aos poucos e bem detalhadamente. E por a construção ser mais lenta, é uma leitura totalmente imersiva. Para mim, parecia que eu estava ali vivendo na cidade. E a minha sensação era que de algo de muito ruim ia acontecer a qualquer momento. E nisso o Nid vai tentar descobrir o passado da cidade, do senhor da colheita anterior, de outros acontecimentos que ele acha estranho, mas a miúva e os moradores deixam tudo muito velado. O livro é recheado de rituais pagãos, oferendas, tem cena muito bizarras acontecendo, algumas dão um certo receio ainda. E o que eu mais gostei nesse livro é que são personagens comuns, e a construção, por ser mais lenta, os personagens vão crescendo conforme a história vai acontecendo e a história vai escalando numa trama bem curiosa, bem cheia de bizarrice, intrigas, e que se encaminhou para um final que me surpreendeu bastante. Eu não esperava a sequência de acontecimentos e eu adorei esse livro, eu gostei bastante da leitura. Para quem gosta do gênero, fica a dica e fica a minha recomendação. E é isso por hoje. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!